O sangue gelou nas minhas veias quando percebi que meu próprio filho havia colocado veneno no meu prato. Eu sou a Esperança Ferreira. Tenho 68 anos e acabei de descobrir que quem me trouxe ao mundo também tentou me tirar dele. Esta não é uma história inventada, nem um drama de televisão. É a realidade mais cruel que uma mãe pode enfrentar. Morava numa casa simples, mas confortável, na Rua das Hortênsias, no bairro Quitandinha, aqui em Petrópolis. Depois de uma vida inteira trabalhando numa loja de tecidos, consegui juntar algumas economias e comprar essa propriedade que hoje vale cerca de R$ 800 mil. Era meu orgulho, minha conquista, o resultado de décadas acordando às 5 da manhã e voltando para casa só quando escurecia. Leandro sempre foi um filho dedicado, pelo menos era o que eu acreditava. Formado em engenharia civil, casado com a Patrícia há 12 anos, pai da minha netinha Valentina. Durante toda a vida dele, eu me sacrifiquei para dar o melhor que podia. Quando ele quis estudar numa universidade particular, eu vendi minha antiga casa menor para pagar as mensalidades. Quando ele se casou, eu ajudei com o dinheiro da festa. Quando a netinha nasceu, eu fiquei meses cuidando dela para a Patrícia poder voltar ao trabalho. Acreditava que tinha criado um homem de caráter, alguém que honraria os valores que tentei ensinar. Como eu estava enganada. A primeira vez que senti que algo estava diferente foi no início de novembro. O Leandro começou a visitar com mais frequência, sempre acompanhado da Patrícia. No começo fiquei até feliz, pensando que finalmente eles estavam dando valor à presença da vovó. Mas havia algo estranho no comportamento deles. Eles chegavam, conversavam comigo por alguns minutos sobre assuntos triviais. O tempo, as notícias do bairro, a escola da Valentina. Mas depois se isolavam na varanda ou no quintal, sempre sussurrando entre si. Quando eu me aproximava para oferecer um café ou apenas participar da conversa, eles mudavam rapidamente de assunto ou ficavam em silêncio. Inicialmente pensei que talvez estivessem planejando uma surpresa para o meu aniversário, que seria em dezembro, ou quem sabe organizando algo especial para o Natal. Mas conforme os dias passavam, aqueles cochichos constantes começaram a me incomodar profundamente. Havia momentos em que eu flagrava olhares estranhos entre eles, como se compartilhassem segredos sombrios. A Patrícia, que sempre foi educada comigo, passou a me observar de uma forma diferente, quase calculista. Era como se ela estivesse me avaliando, medindo algo que eu não conseguia compreender. O Leandro também mudou a maneira de falar comigo. Antes, quando visitava, ele demonstrava carinho genuíno, abraçava, beijava minha testa, perguntava sobre minha saúde com sinceridade. Mas naquelas últimas semanas de novembro e início de dezembro, percebi que suas demonstrações de afeto pareciam forçadas, mecânicas, como se estivesse representando um papel. Numa tarde de quinta-feira, eu estava regando as plantas da entrada quando escutei fragmentos de uma conversa deles na varanda. Não conseguia entender tudo, mas captei algumas palavras que me deixaram gelada. Não vai sentir nada. Tem que ser natural. Ninguém vai suspeitar. Meu coração disparou. Seria a paranoia de uma senhora idosa ou realmente havia algo sinistro acontecendo? Naquela noite, não consegui dormir direito. Ficava repassando na mente aqueles fragmentos de conversa, tentando encontrar uma explicação inocente. Talvez estivessem planejando uma surpresa mesmo, ou discutindo algum filme que assistiram, ou falando sobre o trabalho de um deles. Eu me esforçava para encontrar qualquer justificativa que acalmasse minha crescente inquietação, mas a sensação de que algo estava terrivelmente errado só aumentava. Na semana seguinte, o Leandro apareceu sozinho, sem a Patrícia e sem a Valentina. Disse que queria conversar sério comigo sobre meu futuro, sobre minha segurança morando sozinha naquela casa grande. Começou falando sobre a violência que estava aumentando no bairro, sobre como era perigoso para uma mulher da minha idade viver sem companhia. Mãe, eu e a Patrícia estivemos pensando, talvez fosse melhor a senhora vender esta casa e vir morar conosco, ou então comprar um apartamento menor, mais seguro, ele disse, caminhando pela sala como se já fosse o dono do lugar. Aquela sugestão me soou estranha. Eu sempre fui independente, sempre cuidei muito bem de mim mesma. A casa tinha sistema de segurança. Eu conhecia todos os vizinhos, nunca havia tido problema algum.
Por que justamente agora ele estava preocupado com isso? Filho, eu estou bem aqui. Esta casa é minha vida, minha conquista. Não pretendo sair dela enquanto tiver forças para cuidar. Respondi, observando sua reação. Ele insistiu. Falou sobre impostos, sobre gastos com manutenção, sobre como eu poderia investir o dinheiro da venda e ter uma renda mensal. Mas havia algo no tom de voz dele, uma urgência disfarçada, que me deixou ainda mais desconfiada. A partir daquele dia, intensifiquei minha observação. Quando eles visitavam, eu prestava atenção em cada gesto, cada palavra, cada olhar, e o que descobri me apavorou. Numa tarde de domingo, eles vieram almoçar comigo. Enquanto eu preparava a sobremesa na cozinha, escutei o Leandro falando ao telefone no quintal. Ele não sabia que eu podia ouvi-lo da janela da cozinha. As palavras que captei fizeram meu sangue gelar. Precisa ser antes do Natal. Ela não vai suspeitar de nada. Depois disso, tudo vai ser nosso. Minha mente começou a trabalhar rapidamente. Tudo começava a fazer sentido de uma forma terrificante. As visitas frequentes, os cochichos, a sugestão para eu vender a casa, aquela conversa ao telefone. Seria possível que meu próprio filho estivesse planejando algo contra mim? Decidi tomar uma atitude que talvez salvasse minha vida. No dia seguinte, enquanto eles trabalhavam, fui a uma loja de equipamentos eletrônicos no centro de Petrópolis. Expliquei para o vendedor que queria instalar um sistema de gravação na minha casa para minha segurança. Ele me vendeu pequenos gravadores que podia esconder em vários cômodos. Passei a tarde toda posicionando esses equipamentos em lugares estratégicos. Atrás do sofá da sala, embaixo da mesa da varanda, no criado mudo do quarto de hóspedes onde eles às vezes ficavam quando visitavam. Se realmente estivessem tramando algo contra mim, eu ia descobrir. As gravações dos dias seguintes confirmaram meus piores temores. Eles falavam abertamente sobre como iriam resolver o problema da esperança, sobre como fariam parecer natural e sem suspeitas, sobre como dividiriam a herança depois que eu não fosse mais um obstáculo. Descobri que eles já haviam consultado advogados sobre sucessão, que já tinham avaliado minha casa, que já estavam planejando como gastar o dinheiro que herdariam. Eles falavam sobre mim como se eu fosse apenas um empecilho para seus planos de enriquecimento. A Patrícia era ainda mais fria que o Leandro nos comentários. Ela falava sobre como eu já tinha vivido o suficiente e como seria melhor para todo mundo se isso acontecesse logo. Ouvi-la falar assim sobre mim, que sempre a tratei como filha, foi uma das coisas mais dolorosas que já vivi. Mas o pior ainda estava por vir. O plano deles era me envenenar durante o jantar de Natal. Escolheram essa data porque toda a família estaria reunida. Seria mais fácil fazer parecer que eu havia passado mal naturalmente com toda a emoção das festividades. Eles haviam pesquisado sobre substâncias que simulavam ataques cardíacos em pessoas idosas. Enquanto ouvia essas gravações, sentia como se estivesse vivendo um pesadelo. Como uma mãe pode descobrir que o filho que carregou no ventre, que amamentou, que educou com tanto amor, está planejando assassiná-la por dinheiro? Chorei durante horas naquela noite. Chorei pela ingenuidade de ter acreditado que tinha criado um homem de bem. Chorei pela dor de descobrir que minha própria nora, que sempre chamei carinhosamente de filha, me via apenas como um obstáculo. Chorei pelo medo de que eles realmente conseguissem executar o plano. Mas depois das lágrimas, veio a raiva. E depois da raiva, veio a determinação de não me deixar ser vítima dessa crueldade. Nos dias que antecederam o Natal, agi normalmente, como se nada soubesse. Confirmei com eles que faríamos o jantar tradicional na minha casa, como sempre fazíamos. Fingi estar animada com a reunião familiar, perguntei o que cada um gostaria que eu preparasse. O Leandro se ofereceu para trazer um molho especial, que ele mesmo faria, uma receita nova que queria que eu experimentasse. Quando ele disse isso, com aquele sorriso falso no rosto, senti náusea. Sabia que aquele molho especial seria minha sentença de morte. Mas eu tinha um plano também. Na véspera do Natal, liguei para minha vizinha Cláudia, que era uma das poucas pessoas em quem eu realmente confiava. Contei para ela tudo o que havia descoberto. Mostrei as gravações. Ela ficou horrorizada, mas me ajudou a elaborar uma estratégia para me proteger e, ao mesmo tempo, expor a verdade.
Combinamos que ela ficaria de prontidão no telefone durante o jantar. Se algo acontecesse, ela ligaria imediatamente para o SAMU e para a polícia. Também decidimos que eu tentaria, de alguma forma, evitar consumir qualquer coisa que o Leandro trouxesse. Chegou o dia 24 de dezembro. Acordei com o coração disparado, sabendo que aquela poderia ser minha última noite se eu não fosse esperta o suficiente. Preparei a ceia tradicional: peru, farofa, arroz, saladas. Tudo o que sempre fizera com tanto amor nas festas de Natal anteriores, mas desta vez com o conhecimento terrível de que meus convidados queriam me ver morta. Quando eles chegaram, por volta das 7 da noite, trouxeram a Valentina, minha netinha de 15 anos, que estava alheia a tudo. Ver aquela menina doce e inocente me deu ainda mais força para lutar pela minha sobrevivência. Se algo acontecesse comigo, quem protegeria ela de pais tão cruéis? O Leandro estava especialmente solícito naquela noite. Abraçou-me com força, disse como me amava, falou sobre como nossa família era importante. Tudo mentira, tudo representação. A Patrícia também estava atenta a cada movimento meu, como uma predadora observando a presa. Durante o jantar, conversamos sobre trivialidades. Os presentes que havíamos comprado, os planos para o próximo ano, memórias de natais anteriores, mas eu sentia a tensão no ar, como se todos estivéssemos participando de uma peça teatral macabra. Foi então que o Leandro se levantou e foi buscar aquela travessa na cozinha. Mãe, eu trouxe um molho especial que eu mesmo fiz. É uma receita que aprendi recentemente e queria muito que você experimentasse primeiro, disse ele, com aquele sorriso que agora eu sabia ser falso. O molho tinha uma cor avermelhada bonita, cheirava bem, parecia apetitoso. Se eu não soubesse a verdade, certamente teria ficado tocada pela atenção do filho em preparar algo especial para mim. Mas eu sabia que aquele molho era minha sentença de morte. Foi nesse momento que minha intuição maternal, que havia me alertado durante todas aquelas semanas, se manifestou com força total. Mesmo sabendo intelectualmente o que estava acontecendo, senti uma voz interior gritando para eu não comer nada daquilo. Que lindo, filho! Você sempre foi atencioso comigo, respondi, pegando a travessa e servindo uma porção generosa no meu prato. Ele me observava atentamente, assim como a Patrícia. Até a atmosfera na sala parecia ter mudado, como se todos estivessem esperando algo momentoso acontecer. Era chegada a hora de tomar a decisão que salvaria minha vida. Escrevam aí nos comentários de qual cidade vocês estão assistindo essa história. Se inscrevam no canal Vovó. Lembrou porque o que aconteceu depois vai deixar todo mundo em choque. Esta história está apenas começando e vocês não fazem ideia de como ela vai terminar. Fiquem comigo porque preciso contar cada detalhe de como consegui escapar dessa armadilha mortal que minha própria família preparou para mim. Segurei a travessa com o molho nas mãos e senti como se estivesse segurando minha própria morte. O cheiro era agradável, uma mistura de tomates frescos com ervas que não conseguia identificar. Se não soubesse a verdade, teria ficado genuinamente impressionada com o capricho do meu filho em preparar algo especial para nossa ceia de Natal. Mas eu sabia. Cada palavra gravada durante aquelas semanas ecoava na minha mente como sirenes de alerta. Lembrava-me perfeitamente da voz da Patrícia dizendo: ela não vai suspeitar de nada. Vai achar que é carinho do filho. Como eles puderam planejar isso com tanta frieza? Coloquei uma generosa porção no meu prato, fingindo estar encantada com a apresentação. Nossa, que cor bonita! Onde você aprendeu essa receita, Leandro? Perguntei, forçando um sorriso maternal que não sentia mais. Ah, foi um colega de trabalho que me ensinou. Disse que é uma receita de família, muito especial. Ele respondeu, mas percebi um tremor quase imperceptível na voz. Seus olhos não conseguiam encontrar os meus diretamente. A Patrícia se serviu de uma pequena quantidade, apenas para não parecer suspeito. Valentina, minha netinha, nem chegou perto. Ela sempre foi enjoada para comida e preferia apenas o peru e o arroz. Que sorte a dela, pensei comigo mesma, sem saber que estava sendo protegida pela própria seletividade alimentar. Experimenta logo, mãe, antes que esfrie, insistiu o Leandro,
com uma urgência mal disfarçada. Eu quero saber se ficou bom mesmo. Peguei o garfo e fingi que ia levar à boca. Mas naquele momento senti uma opressão no peito tão forte que quase me fez desmaiar. Era como se meu corpo inteiro estivesse rejeitando aquela comida. Como se cada célula minha soubesse do perigo iminente. Ai, filho, deixa eu ir no banheiro primeiro. Com a idade, a bexiga não colabora mais, disse, levantando da mesa com naturalidade. Vi o desapontamento passar rapidamente pelos rostos do Leandro e da Patrícia. Mas eles disfarçaram bem. Claro, mãe, fica à vontade, disse ele. Mas notei suas mãos fecharem em punhos sobre a mesa. Caminhei até o banheiro com pernas trêmulas. Fechei a porta e me apoiei na pia. Olhei para o meu reflexo no espelho e vi uma mulher de 68 anos assustada, mas determinada a não ser vítima. Esperança, sussurrei para mim mesma. Você precisa ser inteligente agora. Eles contam com sua ingenuidade. Abri a torneira para fazer barulho e comecei a planejar. Não podia simplesmente me recusar a comer o molho. Isso levantaria suspeitas imediatas. Precisava de uma estratégia mais sutil. Foi então que me lembrei de algo que havia observado quando voltei à mesa. A Patrícia havia se servido do molho também, provavelmente para não parecer suspeita. Se eu conseguisse trocar nossos pratos sem que percebessem, mas seria arriscado demais. E se ela realmente não soubesse? E se fosse inocente nessa história? Mas as gravações eram claras. Ela estava envolvida até o pescoço. Respirei fundo e tomei uma decisão que mudaria tudo. Saí do banheiro fingindo normalidade, mas minha mente trabalhava a 1000 por hora. Observei a disposição da mesa. Eu sentava na cabeceira, a Patrícia à minha direita, o Leandro à esquerda e a Valentina ao lado dele. Os pratos estavam próximos o suficiente para uma troca rápida. Desculpem a demora, disse voltando ao meu lugar. Agora sim vou provar essa maravilha que o Leandro preparou. Mas antes de sentar, fingi que havia esquecido algo. Ai, deixei meu remédio da pressão na cozinha. Como vocês sabem, não posso esquecer de tomar. Eu pego para a senhora, vovó. Ofereceu-se a Valentina, sempre solícita. Não precisa, minha querida. Eu vou rapidinho. Na verdade, não havia esquecido remédio algum na cozinha. Mas precisava de mais alguns segundos para finalizar meu plano. Enquanto estava na cozinha, peguei um pano úmido e voltei à sala. Ops! Derrubei um pouquinho de molho na mesa. Menti, passando o pano próximo aos pratos. Naquele movimento aparentemente inocente, rapidamente troquei meu prato com o da Patrícia. Ela estava distraída, mexendo no celular, provavelmente mandando alguma mensagem. O Leandro conversava com a Valentina sobre a escola. Meu coração batia tão forte que tinha certeza de que todos poderiam ouvir. Mas consegui fazer a troca sem ser percebida. Sentei-me novamente e olhei para o prato que agora estava à minha frente. O mesmo prato onde a Patrícia havia se servido parcialmente do molho. Agora sim, anunciei, pegando o garfo. O Leandro me observava com atenção inquieta. E então, mãe, como está o molho? Provei uma pequena quantidade, fingindo saborear. Está delicioso, filho. Realmente especial. Parabéns. Ele sorriu, mas havia algo forçado naquela expressão. Que bom que gostou. Come mais, mãe. Fiz com tanto carinho. Estou comendo. Respondi, mexendo mais a comida do que realmente consumindo. Durante os minutos seguintes, tentei manter uma conversa normal enquanto fingia comer. Falamos sobre os presentes, sobre os planos para o ano novo, sobre como a Valentina estava se saindo na escola, mas eu sentia uma tensão palpável no ar, especialmente vinda do Leandro, que checava o relógio discretamente a cada poucos minutos. A Patrícia comia normalmente, sem desconfiar que estava consumindo a porção originalmente destinada a mim. Vez ou outra, ela me lançava olhares estudando minha reação, provavelmente esperando que eu começasse a passar mal. Vovó, você mal tocou na comida hoje, observou a Valentina inocentemente. Não está com fome? Estou sim, querida. Só estou comendo devagar para aproveitar melhor o sabor. Menti, dando mais uma garfada mínima. 20 minutos se passaram. O Leandro estava visivelmente nervoso, tamborilar os dedos na mesa, olhando constantemente na minha direção. A Patrícia também parecia inquieta, mas por motivos diferentes. Ela não sabia que havia trocado de prato comigo.
foi quando notei que ela começou a ficar pálida. Inicialmente pensei que fosse impressão minha, mas conforme os minutos passavam, sua palidez se acentuava. Ela passou a mão na testa, como se estivesse sentindo algum desconforto. "Você está bem, Patrícia?" perguntei, fingindo preocupação maternal. Estou me sentindo um pouco estranha." Ela respondeu com a voz ligeiramente trêmula. "Deve ser o calor." O Leandro imediatamente se alarmou, mas não com a preocupação genuína de um marido. Era o alarme de alguém que vê seus planos desmoronando. "Estranha como, amor? Meio enjoada e com um gosto estranho na boca," ela murmurou, levando a mão ao estômago. Meu sangue gelou. Estava funcionando. O veneno que era para me matar estava fazendo efeito nela. Por um momento, senti uma pontada de remorso. Afinal, ela era mãe da minha neta. Mas depois, me lembrei de todas as conversas gravadas, de como ela falava friamente sobre minha morte, e o remorso desapareceu. "Talvez seja alguma coisa que você comeu hoje de manhã," sugeri, observando o Leandro ficar cada vez mais agitado. Não comi nada diferente," ela respondeu, agora claramente desconfortável. Suas mãos tremiam ligeiramente. A Valentina, percebendo que algo estava errado com a mãe, ficou preocupada. "Mãe, você está muito branca. Quer que eu busque um copo d'água?" Eu acho que preciso ir ao banheiro," disse a Patrícia, levantando-se com dificuldade. Mas antes que pudesse dar 2 passos, dobrou-se sobre si mesma e vomitou violentamente no chão da sala de jantar. O horror se instalou instantaneamente. A Valentina gritou, assustada. Eu fingi choque total, levantando-me rapidamente da cadeira. "Meu Deus! Patrícia! O que está acontecendo?" Mas foi a reação do Leandro que mais me chamou a atenção. Em vez da preocupação natural de um marido vendo a esposa passar mal, ele demonstrava um desespero diferente, quase irritado, como se algo tivesse dado terrivelmente errado. A Patrícia continuou vomitando, agora com espasmos violentos. Seu rosto estava completamente pálido e suor frio escorria pela testa. Ela tentava falar, mas apenas sons ininteligíveis saíam da boca. "Mãe, o que está acontecendo com ela?" perguntou a Valentina em pânico. Naquele momento, senti como se estivesse assistindo à confirmação de todos os meus piores medos. Aquilo que estava acontecendo com a Patrícia era exatamente o que eles planejaram que acontecesse comigo. Se eu tivesse comido aquele molho, seria eu ali no chão, vomitando e convulsionando. "Leandro, chama o SAMU agora!" gritei, correndo para ajudar a Patrícia, que havia caído de joelhos. Ele hesitou. Por alguns segundos preciosos, meu filho hesitou em chamar ajuda médica para a própria esposa. Foi nesse momento que tive certeza absoluta de que ele sabia exatamente o que estava causando aquela reação. "Leandro!" gritei novamente. "Chama a ambulância agora!" Finalmente ele reagiu, pegando o telefone. Mas suas mãos tremiam tanto que mal conseguia discar. Enquanto isso, a Patrícia piorava rapidamente. Suas convulsões se intensificaram e ela estava tendo dificuldade para respirar. Segurei sua cabeça, tentando mantê-la consciente, enquanto minha mente processava a gravidade da situação. Ela estava sendo envenenada pelo mesmo veneno que era destinado a mim. E se não chegasse ajuda rápido, poderia morrer ali mesmo, na minha sala de jantar, vítima do próprio plano diabólico que ajudou a criar. "A ambulância vem vindo, amor. Resiste", disse o Leandro. Mas havia algo teatral na sua preocupação. A Valentina chorava, sem entender o que estava acontecendo. "Vovó, por que a mãe está assim? Ela vai ficar bem?" "Vai sim, querida." Menti, abraçando minha neta enquanto observava a Patrícia lutar pela vida. "Ela vai ficar bem." Mas eu não tinha certeza disso. Não sabia quão potente era o veneno que eles haviam escolhido, nem quanto tempo uma pessoa poderia resistir aos seus efeitos. A única coisa que sabia era que aquele havia sido o destino planejado para mim. Os minutos até a chegada da ambulância pareceram horas. A Patrícia alternava entre momentos de consciência e semi-inconsciência. Quando estava lúcida, seus olhos demonstravam confusão e medo. Ela não conseguia entender o que estava acontecendo com ela. Durante um desses momentos de lucidez,
nossos olhares se cruzaram. E naqueles olhos, vi algo que me arrepiou. O reconhecimento gradual da ironia cruel da situação. Ela estava começando a entender que havia sido vítima do próprio veneno que era para me matar. Esperança... Ela sussurrou com dificuldade. Não tenta falar agora, Patrícia. Guarda as forças. Respondi, mas sabia que ela queria me dizer algo importante. Quando os paramédicos finalmente chegaram, assumiram o controle da situação rapidamente. Fizeram perguntas sobre o que ela havia comido, quando começaram os sintomas, se ela tinha histórico de alergias. Respondi o que pude, omitindo obviamente minha suspeita sobre envenenamento. Vamos levá-la para o Hospital Santa Teresa, informou um dos paramédicos. É o mais próximo e tem uma boa unidade de emergência. Durante todo o trajeto até o hospital, sentada no banco da frente da ambulância, observei o Leandro. Ele segurava a mão da Patrícia, sussurrava palavras de encorajamento, fazia perguntas aos paramédicos sobre o estado dela. Para qualquer observador externo, parecia um marido desesperadamente preocupado. Mas eu conhecia a verdade e sabia que por trás daquela preocupação aparente havia algo muito mais sombrio. A irritação de quem viu seus planos macabros falharem completamente. A entrada do Hospital Santa Teresa estava movimentada naquela noite de véspera de Natal. Vários casos de emergência chegavam simultaneamente. Acidentes de trânsito, pessoas que exageraram na bebida, brigas familiares que escalaram para a violência. Nossa tragédia era apenas mais uma entre tantas outras que interromperam os planos natalinos de dezenas de famílias. Os médicos receberam a Patrícia imediatamente na sala de emergência. Dr. Antônio Ribeiro, um homem experiente na casa dos 50 anos, assumiu o caso pessoalmente. Eu o conhecia há anos. Ele já havia cuidado de algumas emergências minhas e sempre demonstrou competência admirável. Família da paciente. Vocês podem aguardar aqui fora enquanto fazemos os primeiros exames. Instruiu uma enfermeira, indicando uma área de espera com cadeiras azuis desgastadas pelo tempo. Sentei-me ao lado da Valentina, que chorava baixinho, ainda traumatizada pela cena violenta que presenciara. Abracei minha neta com força, tentando transmitir segurança que eu mesma não sentia. O Leandro caminhava de um lado para outro, aparentemente agoniado. Mas eu captava nuances na sua linguagem corporal que revelavam bem mais que preocupação conjugal. Vovó, por que isso aconteceu com a mamãe? Perguntou Valentina entre soluços. Ela estava normal durante o jantar. Às vezes essas coisas acontecem, querida. O importante agora é rezar para ela ficar bem. Respondi, acariciando seus cabelos enquanto minha mente analisava cada movimento do meu filho. Ele checava o celular constantemente. Digitava mensagens rápidas, atendia ligações sussurrando respostas monossilábicas. Para quem estava ligando? Quem mais sabia sobre o plano além dele e da Patrícia? Havia outras pessoas envolvidas nessa conspiração contra a minha vida? Após uma hora angustiante, Dr. Ribeiro emergiu da sala de emergência com expressão grave. Aproximou-se de nós removendo as luvas cirúrgicas e percebi imediatamente que trazia notícias sérias. A situação da sua esposa é delicada, disse ele, direcionando-se ao Leandro. Ela apresenta sintomas compatíveis com intoxicação grave. Precisamos fazer alguns exames mais específicos para identificar a substância responsável. Intoxicação? Repetiu o Leandro, fingindo surpresa. Mas como? Ela não bebeu álcool, não usou drogas. Pode ter sido algo que ela ingeriu, algum alimento contaminado ou substância tóxica, explicou o médico. Vocês se lembram de tudo que ela consumiu hoje? Foi nesse momento que senti o peso da responsabilidade sobre meus ombros. Eu sabia exatamente qual era a causa da intoxicação da Patrícia. Mas como explicar sem revelar toda a verdade terrível sobre meu próprio filho? Doutor, nós jantamos juntos na minha casa. Comecei cautelosamente. Comemos peru, arroz, salada, e meu filho trouxe um molho especial que ele mesmo preparou. Observei o Leandro empalidecer ligeiramente quando mencionei o molho, mas ele rapidamente recompôs a expressão. Esse molho? Vocês se lembram dos ingredientes? Perguntou o Dr. Ribeiro fazendo anotações. Era à base de tomate com algumas ervas, respondeu o Leandro.
mas sua voz soava levemente estrangulada. Ingredientes normais, nada que pudesse causar isso. Todos vocês consumiram o mesmo molho? Sim, mentiu meu filho sem hesitar. Interessante que apenas ela tenha apresentado reação, então, observou o médico. Vamos aguardar os resultados dos exames toxicológicos. Podem demorar algumas horas. Enquanto o Dr. Ribeiro se afastava, observei o Leandro sudar frio apesar do ar-condicionado hospitalar. Ele sabia que os exames revelariam substâncias que não deveriam estar presentes em comida comum. Sabia que perguntas mais específicas viriam. Sabia que seu plano meticuloso estava desmoronando rapidamente. Pai, a mamãe vai ficar bem? Perguntou Valentina procurando consolação. Claro que vai, filha, ele respondeu. Mas havia uma tremulação na voz que não conseguia disfarçar completamente. As horas seguintes foram um teste de resistência psicológica. Permanecemos naquela sala de espera fria e impessoal, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Eu fingia dormir ocasionalmente, mas mantinha os ouvidos atentos a cada conversa telefônica do Leandro, cada movimento suspeito. Por volta das 3 da manhã, ele saiu para tomar ar no estacionamento. Através da janela da sala de espera, vi-o conversando intensamente ao telefone com alguém. Seus gestos eram agitados, claramente argumentando ou explicando alguma situação complicada. Com quem ele falava àquela hora da madrugada? Que explicações estava dando sobre o fracasso do plano? Quando retornou, trazia uma expressão ainda mais tensa. Sentou-se ao meu lado e, pela primeira vez naquela noite, tentou iniciar uma conversa íntima. Mãe, eu estava pensando... Talvez seja melhor a senhora ficar na nossa casa por alguns dias, depois do que aconteceu hoje. Sugeriu com falsa solicitude. Deve estar traumatizada com tudo isso. A ironia da situação era quase cômica. Ele estava oferecendo exatamente o que planejara conseguir através do meu assassinato. Me tirar da minha casa. Mas agora tentava conseguir pela manipulação emocional, aproveitando-se do suposto trauma da noite. Obrigada pela preocupação, filho. Mas estou bem, respondi firmemente. Prefiro ficar na minha casa mesmo. Vi a frustração passar rapidamente pelos seus olhos antes que ele conseguisse disfarçar. Mas, mãe, a senhora ficou muito abalada. E se algo parecido acontecer de novo? É perigoso ficar sozinha depois de um susto desses. Leandro, eu criei você sozinha depois que seu pai morreu. Trabalhei anos numa loja lidando com todo tipo de gente. Administrei minha casa e minhas finanças sem ajuda de ninguém. Um incidente médico com sua esposa não vai me fazer perder a independência. Disse com firmeza que surpreendeu até a mim mesma. Ele não insistiu mais, mas percebi que registrou mentalmente minha resistência às suas sugestões. Às 5 da manhã, Dr. Ribeiro retornou com os resultados dos exames. Sua expressão era grave. E ele solicitou uma conversa privada com o Leandro. Eles se afastaram para um canto da sala de espera, mas consegui captar fragmentos da conversa. Níveis significativos de arsênico no sangue. Não é acidental. Precisamos comunicar às autoridades. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Arsênico. Eles haviam escolhido um veneno clássico, usado há séculos para assassinatos que precisavam parecer mortes naturais. Em doses adequadas, simulava perfeitamente ataques cardíacos em pessoas idosas. O Leandro retornou visivelmente abalado. Seus planos não apenas haviam falhado, mas agora havia evidência científica irrefutável de crime. Não podia mais fingir que se tratava de uma emergência médica comum. O que o doutor disse, pai? Perguntou Valentina, percebendo a tensão. Os exames mostraram algo inesperado. Ele respondeu evasivamente. Precisam fazer mais investigações. Naquele momento, 2 pessoas uniformizadas entraram na sala de espera. Reconheci imediatamente como policiais, mesmo sem estarem fardados. Tinham aquela postura característica e olhares analíticos que varrem ambientes procurando detalhes suspeitos. Família da senhora Patrícia Cunha? Perguntou o mais alto deles, um homem moreno de aproximadamente 50 anos. Sim, respondeu o Leandro, tentando soar natural. Sou o investigador Marcos Toledo, da 105ª Delegacia de Petrópolis. Precisamos conversar com vocês sobre o caso da paciente. Meu coração disparou.
A polícia estava oficialmente envolvida. Significava que Dr. Ribeiro havia cumprido seu protocolo ao encontrar evidências de envenenamento. Agora as coisas se tornariam oficiais, investigativas, irreversíveis. Algum problema, investigador? Perguntou o Leandro, mas sua voz soava artificialmente casual. Os exames médicos indicaram presença de substâncias tóxicas no organismo da paciente. Em casos assim, somos obrigados a investigar as circunstâncias, explicou Toledo, observando atentamente nossas reações. Valentina ficou confusa. Substâncias tóxicas? Tipo veneno? Precisamente, confirmou o investigador. Por isso precisamos reconstruir tudo o que aconteceu antes dela passar mal. Durante a hora seguinte, fomos questionados individualmente sobre os eventos da noite. Eu respondi truthfully sobre o jantar, o molho trazido pelo Leandro, a sequência dos sintomas da Patrícia. Omiti apenas minha suspeita prévia e a troca de pratos. Quando chegou a vez do Leandro ser questionado, observei-o através da porta de vidro da sala onde conversava com o investigador. Seus gestos eram defensivos, suas respostas aparentemente longas e detalhadas, típico de quem tenta convencer através de excesso de informação. Vovó, eu estou com medo, sussurrou Valentina ao meu lado. Por que a polícia está fazendo tantas perguntas? A mamãe fez alguma coisa errada? Não, querida. É só protocolo quando alguém fica doente de forma misteriosa. Tranquilizei, mas minha própria ansiedade estava crescendo. Sabia que em breve teria que tomar uma decisão crucial, revelar tudo o que sabia e expor meu próprio filho, ou manter silêncio e deixar a justiça descobrir a verdade por conta própria. Ambas as opções tinham consequências devastadoras. Quando o Leandro retornou da entrevista, estava visivelmente nervoso. Suava abundantemente e suas mãos tremiam ligeiramente. O investigador Toledo nos informou que manteriam contato conforme a investigação progredisse, mas que todos deveríamos permanecer disponíveis para novos questionamentos. Posso levar minha família para casa agora? Perguntou o Leandro. Podem ir, mas precisamos que não saiam da cidade pelos próximos dias, instruiu Toledo. Durante o trajeto de volta para minha casa, o silêncio dentro do carro era ensurdecedor. Valentina dormia encostada na minha janela, exausta emocionalmente. O Leandro dirigia concentrado demais na estrada, evitando qualquer conversa. Mas eu sabia que ele estava pensando furiosamente, provavelmente planejando sua próxima estratégia. O plano original havia falhado espetacularmente, a polícia estava envolvida, e agora ele precisava encontrar maneiras de se proteger das consequências. Quando chegamos em casa, o sol já nascia no horizonte. A sala de jantar ainda mostrava sinais do caos da noite anterior. Cadeiras fora do lugar, manchas no chão onde a Patrícia havia vomitado, pratos abandonados na mesa. "Mãe, a senhora precisa de ajuda para limpar isso?" ofereceu o Leandro. Mas havia algo calculista na oferta. "Não precisa, filho. Eu limpo depois", respondi, querendo que ele fosse embora o mais rápido possível. Mas ele não saiu imediatamente. Ficou parado na sala, observando os vestígios da noite anterior, talvez calculando se havia deixado alguma evidência comprometedora. "Aquele molho... Onde está o resto?" perguntou, tentando soar casual. "Joguei fora quando fomos para o hospital." Menti rapidamente. Vi o alívio passar por seus olhos. Ele acreditava que a evidência física principal havia sido eliminada. Não sabia que eu havia guardado uma amostra numa pequena vasilha no fundo da geladeira, justamente prevendo que poderia ser importante para as investigações. Após se despedir formalmente, ele levou Valentina para casa. Eu fiquei sozinha, finalmente, na minha casa silenciosa. Sentei-me na cadeira da cozinha e deixei as lágrimas fluírem livremente pela primeira vez desde que tudo começara. Chorei pela traição, pela descoberta de que havia criado um filho capaz de planejar meu assassinato. Chorei pela Patrícia, que apesar de ter conspirado contra mim, agora lutava pela vida num leito hospitalar. Chorei pela Valentina, que cresceria sabendo que os pais foram capazes de tamanha crueldade. Mas principalmente, chorei de alívio por estar viva, por ter confiado no meu instinto maternal e escapado de uma morte certa. Sabia que decisões difíceis me aguardavam. A polícia investigaria, faria mais perguntas,
Eventualmente descobriria inconsistências nas versões apresentadas. E quando isso acontecesse, eu teria que decidir se protegeria meu filho ou se ajudaria a justiça a prevalecer. Por enquanto, porém, apenas agradecia silenciosamente por estar respirando, por poder ver mais um amanhecer, por ter provado que uma senhora de 68 anos podia ser mais esperta que assassinos muito mais jovens. O telefone tocou, interrompendo meus pensamentos. Era minha vizinha Cláudia, preocupada porque havia visto a ambulância na noite anterior. Era hora de começar a contar a verdade para as pessoas certas. Alô, Esperança? Eu vi a ambulância ontem à noite e fiquei preocupada. Está tudo bem? A voz da Cláudia soava ansiosa do outro lado da linha. Respirei fundo antes de responder. Cláudia Santos era minha vizinha há mais de 15 anos. Uma mulher de 45 anos que sempre demonstrou ser confiável e discreta. Se havia alguém com quem eu podia compartilhar pelo menos parte da verdade, era ela. Cláudia, você pode vir aqui em casa? Preciso conversar com você sobre algo muito sério, disse, olhando pela janela para ter certeza de que o Leandro havia ido embora definitivamente. Claro, estou indo agora. Enquanto aguardava, caminhei até a geladeira e retirei a pequena vasilha onde havia guardado uma amostra do molho envenenado. Segurei-a nas mãos, pensando como aquela substância aparentemente inofensiva havia sido planejada para encerrar minha vida. Era surreal imaginar que meu próprio filho havia misturado veneno naquela receita, calculando friamente minha morte. Quando Cláudia chegou, ela notou imediatamente minha expressão abatida e os sinais de que eu havia chorado. O que aconteceu, Esperança? Você está com uma cara terrível. Sentei-me com ela na cozinha, longe das janelas que davam para a rua, e comecei a relatar tudo. Falei sobre as gravações que havia feito, sobre as conversas que captei entre o Leandro e a Patrícia, sobre como descobri que planejavam me assassinar por causa da herança. Cláudia escutava em silêncio, com os olhos cada vez mais arregalados de horror. Você está dizendo que seu próprio filho tentou te envenenar? Perguntou incrédula. E teria conseguido se eu não tivesse trocado os pratos na última hora. Confirmei, mostrando-lhe a vasilha com o molho. Isso aqui é a evidência. Se a polícia testar, vai encontrar o mesmo arsênico que detectaram no sangue da Patrícia. Cláudia ficou pálida. Meu Deus, Esperança! Você precisa entregar isso para a polícia imediatamente. Eu sei, mas estou lutando contra meu coração de mãe. Mesmo sabendo de tudo que ele fez, ainda é meu filho. Se eu entregar essas evidências, ele vai preso por tentativa de homicídio. E ele deveria ir preso. O que ele planejou fazer com você é monstruoso. Sabia que Cláudia estava certa, mas décadas de amor maternal não se apagam facilmente, mesmo diante da traição mais cruel. Naquele momento, meu celular tocou. Era um número que não conhecia. Alô? Senhora Esperança? Aqui é o Hospital Santa Teresa. A senhora Patrícia Cunha está pedindo para falar com a senhora. Ela disse que é urgente. Meu coração disparou. Por que a Patrícia quereria falar comigo? O que ela tinha a dizer? Estou indo para aí, respondi, desligando o telefone. Cláudia se ofereceu para me acompanhar e aceitei gratamente. Durante o trajeto de táxi até o hospital, minha mente trabalhava aceleradamente tentando imaginar o que a Patrícia quereria me dizer. Teria ela descoberto sobre a troca de pratos? Estaria arrependida da participação no plano? Ou seria alguma armadilha para me incriminar de alguma forma? No hospital, fomos direcionadas para a ala de cuidados intensivos. A Patrícia estava conectada a vários equipamentos, mas estava consciente e aparentemente lúcida. Quando me viu entrar no quarto, seus olhos se encheram de lágrimas. Esperança, eu preciso te contar uma coisa, disse com voz fraca, mas determinada. Aproximei-me da cama, ainda cautelosa. O que você quer me dizer, Patrícia? Eu sei que você trocou os pratos ontem à noite. Senti meu sangue gelar. Se ela sabia, provavelmente o Leandro também descobriria em breve. Durante a madrugada, quando estava meio consciente, lembrei de ter visto você mexer com alguma coisa na mesa. No início pensei que fosse delírio, mas agora tenho certeza. Patrícia, não precisa explicar. Eu entendo por que você fez isso. Ela fez uma pausa para respirar com dificuldade.
Esperança, eu preciso te pedir perdão por tudo, por ter concordado com o plano do Leandro, por ter falado coisas terríveis sobre você, por ter sido tão gananciosa. Suas palavras me pegaram completamente de surpresa. Você está se arrependendo? Estou morrendo por causa do meu próprio veneno. Como não me arrepender? Ela tentou sentar-se melhor na cama. Os médicos disseram que mesmo se eu sobreviver, vou ter problemas de saúde pelo resto da vida. É minha punição por ter conspirado contra a mulher que sempre me tratou como filha. As lágrimas escorriam pelo seu rosto enquanto falava. Esperança, o Leandro está planejando incriminar você. Ele vai dizer para a polícia que você que preparou o molho envenenado, que tentou matar a mim e que por acaso comeu do próprio veneno. Ele já ligou para um advogado esta manhã. Meu mundo desabou naquele momento. Não apenas meu filho havia tentado me assassinar, como agora planejava me incriminar pelo próprio crime que cometeu. Ele tem alguma evidência para sustentar essa versão? Perguntei, tentando manter a calma. Ele vai dizer que encontrou frascos de veneno escondidos na sua casa. Deve estar plantando evidências lá agora mesmo, enquanto você está aqui. Entrei em pânico. Se o Leandro estava plantando evidências na minha casa enquanto eu estava no hospital, eu poderia ser presa a qualquer momento. Patrícia, você está disposta a contar a verdade para a polícia? A admitir sua participação no plano? Sim, é a única coisa certa a fazer agora. Mas preciso que você saiba que eu nunca quis realmente te machucar. Foi tudo ideia do Leandro. Ele me convenceu de que seria rápido e indolor, que você não sofreria. Mesmo com toda a raiva que sentia, reconheci sinceridade no arrependimento dela. Cláudia, liga para a polícia agora e pede para eles irem na minha casa. Pedi para minha vizinha, que havia acompanhado toda a conversa em choque. Enquanto Cláudia fazia a ligação, a Patrícia continuou me contando detalhes do plano. O Leandro comprou o arsênico pela internet, num site que vende produtos para laboratório. Ele disse que era para um projeto da Faculdade de Engenharia. Fizemos vários testes com a dosagem, usando ratos que ele capturava no terreno abandonado perto da obra onde trabalha. A frieza com que planejaram minha morte era aterrorizante. Eles haviam testado o veneno em animais para calcular a dose exata necessária para matar uma mulher do meu peso e idade. Quanto tempo vocês planejaram isso? 3 meses. Desde que você se recusou a vender a casa e vir morar conosco. O Leandro disse que você era teimosa demais e que nunca ia aceitar dividir a herança voluntariamente. 3 meses. Durante 3 meses inteiros, eles vinham à minha casa, jantavam na minha mesa, abraçavam-me e beijavam-me, enquanto secretamente planejavam meu assassinato. A hipocrisia era nauseante. A polícia está a caminho da sua casa, informou Cláudia, desligando o telefone. O investigador Toledo disse que vai interceptar seu filho se ele estiver lá. Nesse momento, um enfermeiro entrou no quarto. Desculpem, mas a paciente precisa descansar agora. As visitas podem voltar mais tarde. Esperança. A Patrícia me chamou quando eu já estava saindo. Tem uma coisa que você precisa saber. O Leandro, ele não planejava parar só com você. Voltei para perto da cama, intrigada. Depois que você morresse e nós herdássemos tudo, ele planejava me matar também. Eu descobri conversas dele com uma mulher mais nova, uma estagiária do escritório. Eles já estão tendo um caso há meses. O choque foi tão grande que precisei me apoiar na parede. Meu filho não era apenas um filho ingrato e ganancioso. Era um psicopata que planejava assassinar tanto a mãe quanto a esposa para ficar com todo o dinheiro e começar uma vida nova. Por isso eu decidi te contar tudo, porque percebi que eu seria a próxima vítima dele. Saí do hospital atordoada. Cláudia precisou me amparar durante o caminho até o táxi. Tamanha era minha perturbação emocional. Durante o trajeto de volta para casa, tentei processar tudo o que havia descoberto. Não apenas o Leandro havia tentado me matar, como planejava incriminar-me pelo próprio crime e depois assassinar a esposa para ficar com uma herança milionária e poder viver livremente com a amante. Que tipo de monstro eu havia criado? Quando chegamos na Rua das Hortênsias, vimos 3 viaturas policiais estacionadas em frente à minha casa. Vários vizinhos estavam na calçada, curiosos com toda a movimentação. O investigador Toledo veio ao nosso encontro assim que saímos do táxi. Senhora Esperança,
Chegamos bem na hora. Seu filho estava na sua casa, mexendo em cômodos onde não deveria estar. Vocês o prenderam? Ainda não, mas o detivemos para questionamento. Encontramos algumas coisas interessantes que ele tentava esconder no seu quintal. Entramos na casa e Toledo me mostrou 2 frascos pequenos que haviam sido enterrados próximo ao pé de goiaba. Arsênico puro. Seu filho alegou que você que escondeu esses frascos aí, mas nós sabemos que ele acabou de enterrar. Nossas pegadas na terra são frescas. Senti um alívio enorme. A polícia havia chegado a tempo de impedir que o Leandro plantasse evidências falsas contra mim. Investigador, eu tenho algo importante para lhe mostrar, disse, retirando da bolsa a vasilha com o molho envenenado. Esta é uma amostra do molho que meu filho trouxe ontem. Se vocês testarem, vão encontrar o mesmo arsênico que detectaram na Patrícia. Toledo recebeu a vasilha com interesse renovado. A senhora guardou isso desde ontem? Sim. Alguma coisa no meu instinto me disse que seria importante preservar evidências. Muito bem pensado. Isso pode ser crucial para o caso. Naquele momento, trouxeram o Leandro algemado para dentro da minha própria casa. Ver meu filho naquela condição, sabendo que ele merecia estar ali, foi uma das coisas mais dolorosas que já vivi. Ele me olhou com uma mistura de raiva e desespero. Mãe, não acredite em nada que eles estão dizendo. Eu estava apenas preocupado com sua segurança, vim verificar se você estava bem depois do que aconteceu ontem. Mas eu não conseguia mais acreditar em nada que saísse da boca dele. Leandro, disse com uma firmeza que me surpreendeu. A Patrícia me contou tudo no hospital. Sobre os 3 meses de planejamento, sobre os testes com ratos, sobre a compra do arsênico e sobre seus planos de me incriminar e depois matar sua própria esposa. Vi o desespero tomar conta do rosto dele quando percebeu que seu plano havia sido completamente exposto. Você não entende, mãe. Eu precisava daquele dinheiro. Estou endividado. A obra onde trabalho está com problemas. Eu podia perder tudo. Então você decidiu me matar por causa de dinheiro? Não era para ser assim. Era para ser rápido. Você nem ia sofrer. Suas palavras confirmavam tudo que a Patrícia havia me contado. Ele realmente acreditava que assassinato era uma solução aceitável para seus problemas financeiros. O investigador Toledo interveio. Leandro Ferreira, você está sendo preso por tentativa de homicídio qualificado e por plantar evidências falsas. Você tem direito de permanecer em silêncio e de ter um advogado presente durante os interrogatórios. Enquanto o levavam para fora da casa, o Leandro gritou uma última frase que me arrepiou até os ossos. Você vai se arrepender de ter me entregado, mãe. Quando eu sair da prisão, vou terminar o que comecei. Mesmo preso e exposto, ele ainda me ameaçava de morte. Depois que todos os policiais saíram, sentei-me na minha poltrona favorita e finalmente permiti que toda a atenção acumulada se transformasse em choro. Cláudia permaneceu ao meu lado, oferecendo o conforto silencioso da amizade verdadeira. Eu havia sobrevivido à tentativa de assassinato do próprio filho, ajudado a justiça a prevalecer e impedido que ele matasse outras pessoas. Mas o preço emocional dessa vitória era devastador. Sabia que nunca mais seria a mesma pessoa depois daquela experiência. A confiança ingênua que tinha nas pessoas havia sido destruída para sempre. Mas também descobri uma força interior que não sabia possuir. A capacidade de lutar pela própria vida e fazer as escolhas certas, mesmo quando elas envolviam entregar o próprio filho à justiça. Os dias que se seguiram à prisão do Leandro foram os mais difíceis da minha vida. A notícia se espalhou rapidamente por Petrópolis, e eu me vi no centro de um escândalo que virou manchete dos jornais locais. Filho tenta envenenar mãe idosa por herança milionária. Repórteres apareciam constantemente na minha porta. Vizinhos curiosos passavam em frente à casa mais vezes do que o normal, e eu recebia ligações de desconhecidos querendo detalhes da história. A privacidade que sempre prezei havia sido completamente invadida. Joaquim, meu irmão, veio de Niterói assim que soube do ocorrido. Ele chegou acompanhado da esposa Sônia, ambos devastados pela notícia. Joaquim sempre foi mais próximo do Leandro do que eu imaginava, e a revelação sobre a tentativa de homicídio o deixou profundamente abalado. Esperança? Como nós não percebemos sinais de que ele era capaz disso?
Perguntou Joaquim, sentado no sofá da sala onde tudo havia começado. Eu sempre achei que você tinha criado um bom rapaz. Eu também achava, irmão. Parece que nós dois nos enganamos redondamente sobre o caráter dele. Sônia, que sempre foi mais observadora, fez uma revelação que me surpreendeu. Na verdade, Esperança, eu já desconfiava que havia algo estranho com o Leandro há alguns anos. Lembra daquela vez que ele nos visitou e ficou perguntando sobre os valores dos imóveis que Joaquim possui e sobre quanto dinheiro tínhamos guardado na poupança? Não me lembrava desses detalhes, mas agora faziam sentido. Aparentemente, o Leandro havia sondado não apenas minha situação financeira, mas a de outros familiares também. Vocês acham que ele planejava fazer algo contra vocês também? Perguntei preocupada. Não sabemos, mas depois de tudo que aconteceu, nada me surpreenderia mais, respondeu Joaquim com amargura. A situação mais delicada era com a Valentina. A menina havia perdido simultaneamente o pai, que estava preso, e a mãe, que permanecia internada com sequelas graves do envenenamento. Gabriel, irmão da Patrícia, assumiu temporariamente a guarda da minha neta, mas ela estava visivelmente traumatizada por toda a situação. Numa tarde de terça-feira, Gabriel trouxe Valentina para me visitar. A menina, que sempre fora comunicativa e carinhosa comigo, estava calada e distante. Vovó, é verdade que meu pai tentou te matar? Perguntou ela diretamente, com a franqueza típica dos adolescentes. Sentei-me ao lado dela e escolhi ser honesta, dentro dos limites apropriados para sua idade. Infelizmente é verdade, querida. Seu pai tomou decisões muito erradas motivadas pela ganância. E a mamãe, ela sabia? Ela estava envolvida, sim, mas se arrependeu e me ajudou a descobrir toda a verdade. Valentina permaneceu em silêncio por longos minutos, processando informações que nenhuma criança deveria ter que lidar. Vovó, eu posso continuar te visitando? Mesmo depois de tudo que aconteceu? Meu coração se partiu ao ouvir essa pergunta. Claro que pode, minha querida. Você sempre será minha neta. Não importa o que seus pais fizeram. Nada disso é culpa sua. 2 semanas após a prisão, o advogado do Leandro, Dr. Marcelo Ribas, me procurou. Era um homem elegante, de cerca de 40 anos, que emanava aquela confiança típica de criminalistas experientes. Senhora, Esperança, meu cliente gostaria de conversar com a senhora. Ele está disposto a confessar tudo em troca de uma pena reduzida, mas precisa de sua declaração perdoando-o publicamente. A audácia da proposta me deixou indignada. Mesmo preso, o Leandro ainda tentava me manipular, agora usando o perdão maternal como moeda de troca para benefício próprio. Doutor, meu filho tentou me assassinar por dinheiro. Não há perdão possível para isso. Se ele quer confessar, que confesse por consciência, não por benefício jurídico. A senhora compreende que, sem sua declaração de perdão, ele provavelmente receberá uma sentença bem mais severa? Compreendo perfeitamente. E aceito essa consequência. Dr. Ribas pareceu surpreso com minha firmeza. Provavelmente esperava encontrar uma senhora idosa, emotiva e facilmente manipulável. Não uma mulher determinada a ver a justiça prevalecendo. O julgamento foi marcado para 3 meses após a prisão. Durante esse período, novos detalhes sobre o plano assassino continuaram surgindo. A investigação policial descobriu que o Leandro havia pesquisado métodos de envenenamento por semanas, consultado fóruns na internet sobre dosagens letais e até mesmo visitado um necrotério para observar corpos de pessoas que morreram por intoxicação. O nível de premeditação era assustador. Cada descoberta nova me fazia perceber o quanto eu realmente não conhecia meu próprio filho. A promotora responsável pelo caso, doutora Fernanda Castilho, me informou que eles também encontraram evidências de que o Leandro planejava aplicar golpes similares em outros idosos ricos de Petrópolis. Havia uma lista com nomes de pessoas da terceira idade, suas respectivas fortunas estimadas e observações sobre seus hábitos e vulnerabilidades. Sua esperança? Acreditamos que seu filho estava estruturando um esquema sistemático de assassinatos de idosos ricos. O caso da senhora seria apenas o primeiro de uma série, explicou doutora Castilho durante uma reunião preparatória para o julgamento. A revelação me deixou enjoada.
Imaginar que o Leandro poderia ter se tornado um serial killer especializado em eliminar pessoas da minha faixa etária era aterrorizante. Quando o dia do julgamento chegou, o Fórum de Petrópolis estava lotado. O caso havia ganhado repercussão regional e várias emissoras de televisão enviaram equipes para cobrir o que a mídia chamou de o caso da herança mortal. Ver o Leandro no banco dos réus, usando o uniforme da prisão, foi uma das experiências mais dolorosas da minha vida. Apesar de tudo que ele havia feito, ainda era difícil dissociar o homem criminoso do menino que eu havia criado. Durante o julgamento, testemunhei detalhes específicos do plano que me horrorizaram ainda mais. Soube que ele havia calculado que minha morte renderia aproximadamente 1,2 milhão de reais entre a casa, economias e um seguro de vida que eu nem sabia que possuía. O mais perturbador foi descobrir que ele havia cronometrado tudo. Quantos minutos eu levaria para morrer após consumir a dose calculada de arsênico? Quanto tempo demoraria para alguém encontrar meu corpo? E até mesmo qual seria a reação mais convincente que ele deveria demonstrar ao descobrir minha morte? A Patrícia foi chamada para depor através de videoconferência do hospital, já que ainda não tinha condições de comparecer pessoalmente. Seu depoimento foi devastador para a defesa do Leandro. Ele me disse textualmente que seria fácil porque pessoas idosas morrem o tempo todo e ninguém questionaria a morte natural de uma senhora de 68 anos, declarou ela, com a voz ainda fraca, mas firme. Quando chegou minha vez de testemunhar, subi ao estrado com pernas trêmulas, mas determinada a contar toda a verdade. Relatei sobre as gravações, sobre as mudanças de comportamento do Leandro, sobre como descobri o plano e como consegui escapar da morte. Senhora, esperança! Perguntou o advogado de defesa durante o contra-interrogatório. A senhora não acha que pode ter interpretado mal as conversas que ouviu? Talvez seu filho estivesse apenas preocupado com sua segurança? Doutor, respondi olhando diretamente para o Leandro. Arsênico misturado em molho de tomate não é preocupação com segurança. É tentativa de assassinato premeditado. Durante todo o meu depoimento, o Leandro evitou olhar para mim. Apenas uma vez nossos olhares se cruzaram, e o que vi naqueles olhos não foi arrependimento ou vergonha, mas ressentimento pelo fracasso do plano. O julgamento durou 5 dias. Foram apresentadas todas as evidências, as gravações que eu havia feito, os frascos de arsênico encontrados, os exames médicos da Patrícia, o histórico de pesquisas na internet do Leandro sobre venenos e até mesmo depoimentos de colegas de trabalho confirmando que ele vinha falando sobre herdar dinheiro em breve. Quando a promotora, a doutora Castilho, apresentou seus argumentos finais, ela foi impiedosa. Senhores jurados, temos aqui um caso de crueldade extrema. O réu não apenas planejou assassinar a própria mãe, que o criou com amor e sacrifício, mas fez isso por pura ganância. Calculou friamente sua morte, testou o veneno em animais e ainda tentou incriminar a vítima pelo próprio crime que cometeu. A defesa argumentou que o Leandro estava sob pressão financeira extrema e que havia agido em momento de desespero, não por maldade inerente. Mas as evidências eram esmagadoras demais para qualquer atenuante significativo. Durante as deliberações do júri, que duraram 4 horas, aguardei no corredor do fórum ao lado de Joaquim e Sônia. Várias pessoas se aproximaram para expressar solidariedade, mas eu mal conseguia responder adequadamente, tamanha era minha tensão. Quando o júri retornou, o silêncio no tribunal era ensurdecedor. O presidente leu o veredicto. Por unanimidade, consideramos o réu Leandro Ferreira culpado de tentativa de homicídio qualificado, associação criminosa e fraude processual. A sentença foi de 18 anos de prisão em regime fechado, sem possibilidade de progressão de regime antes de cumprir pelo menos 1/3 da pena. Olhei para o Leandro no momento da leitura da sentença. Ele permaneceu impassível, como se a condenação fosse apenas um contratempo temporário em seus planos. Não demonstrou remorso, tristeza ou qualquer emoção que indicasse arrependimento genuíno. Após o julgamento, ainda tive que lidar com as consequências práticas de tudo o que havia acontecido. A Patrícia se recuperou parcialmente, mas ficou com problemas permanentes de coordenação motora e memória.
Gabriel conseguiu a guarda definitiva da Valentina, e eles se mudaram para o Rio de Janeiro, onde ela pudesse começar uma nova vida longe dos traumas de Petrópolis. A casa, que antes era meu refúgio e orgulho, passou a carregar lembranças dolorosas. Cada vez que entrava na sala de jantar, lembrava daquela noite terrível. Cada vez que abria a geladeira, pensava no molho envenenado. Cada vez que o telefone tocava, me lembrava das conversas suspeitas que havia interceptado. Depois de muito deliberar, decidi vender a propriedade e me mudar para um apartamento menor no centro de Petrópolis. Era uma forma de recomeçar, de deixar para trás o cenário de tanta dor e traição. Com o dinheiro da venda, estabeleci um fundo educacional para a Valentina. Se havia algo positivo que podia surgir de toda aquela tragédia, era garantir que minha neta tivesse oportunidades de construir uma vida digna, apesar do legado terrível deixado pelos pais. 6 meses após o julgamento, Valentina me visitou em meu novo apartamento. Ela estava mais madura, mas ainda carregava cicatrizes emocionais do que havia vivenciado. "Vovó, eu quis vir te agradecer por ter feito a coisa certa", disse ela, sentada no sofá novo que eu havia comprado. "Sei que deve ter sido muito difícil entregar meu pai para a polícia. Foi a decisão mais difícil da minha vida, querida. Mas se eu não tivesse feito isso, talvez outras pessoas inocentes tivessem se tornado vítimas dele. Eu entendo agora que você me salvou de viver com um pai perigoso e que você salvou outras famílias também. Suas palavras me trouxeram um conforto que eu não sabia que precisava. Saber que minha neta compreendia a complexidade da situação e não me culpava pelas consequências foi libertador. Hoje, 2 anos após aquela noite terrível de Natal, consegui reconstruir uma rotina de vida relativamente normal. Faço terapia semanalmente para lidar com os traumas, participo de um grupo de apoio para vítimas de violência doméstica e dedico parte do meu tempo a atividades voluntárias ajudando outros idosos em situação de vulnerabilidade. O Leandro nunca tentou entrar em contato comigo da prisão, nem através de cartas, nem por meio de terceiros. Aparentemente mantém a postura de ressentimento em relação a mim, como se eu fosse a vilã da história por ter frustrado seus planos assassinos. Recentemente, soube através do advogado que ele está sendo investigado por outras autoridades em conexão com a morte suspeita de 2 idosos em cidades vizinhas. As evidências ainda são circunstanciais, mas os padrões são similares ao que ele tentou fazer comigo. A Patrícia eventualmente se casou novamente, com um enfermeiro que cuidou dela durante a recuperação. Ela me escreveu uma carta pedindo perdão mais uma vez e explicando que encontrou paz ajudando outras vítimas de violência doméstica a reconhecer sinais de perigo. Aprendi nessa experiência terrível que o mal pode se esconder atrás dos rostos mais familiares e queridos. Aprendi que a intuição maternal, quando algo está genuinamente errado, raramente erra. E aprendi que mesmo aos 68 anos, quando pensamos que conhecemos todas as facetas da vida, ainda podemos ser surpreendidas pela capacidade humana, tanto para a crueldade quanto para a sobrevivência. A maior lição foi descobrir uma força interior que nunca soube que possuía. A capacidade de escolher a verdade em vez da conveniência, a justiça em vez da proteção emocional e a coragem em vez do conformismo. Minha vida nunca voltou ao que era antes, nem poderia, mas construí uma existência nova, baseada na consciência de que sobrevivi a algo que pouquíssimas pessoas conseguem imaginar: a tentativa de assassinato pelo próprio filho. E por mais dolorosa que seja essa realidade, há uma estranha paz em saber que fiz as escolhas certas quando a vida me testou da forma mais cruel possível. Chegamos ao final desta história que mudou completamente a minha vida. E sei que muitos de vocês que assistiram até aqui estão tão chocados quanto eu fiquei ao descobrir que meu próprio filho planejava me assassinar. Esta é uma experiência que nenhuma mãe deveria passar, mas infelizmente aconteceu comigo, aqui em Petrópolis, numa noite que deveria ser de celebração familiar e se transformou no pesadelo mais cruel que alguém pode imaginar. Quero fazer um resumo de tudo que vocês acompanharam nestes 6 episódios, porque esta história precisa servir de alerta para outras famílias. Precisa mostrar que a maldade pode estar escondida nos lugares mais inesperados,
até mesmo dentro da nossa própria casa, vinda das pessoas que mais amamos. Tudo começou com pequenos sinais que minha intuição maternal captou, mas que inicialmente tentei ignorar. O Leandro e a Patrícia começaram a se comportar de forma estranha durante as visitas, cochichando constantemente, parando as conversas quando eu me aproximava, me observando de uma maneira diferente, calculista. Eram detalhes sutis, mas que despertaram um alarme interior que, graças a Deus, eu decidi escutar. A decisão de instalar equipamentos de gravação na minha própria casa foi o que salvou minha vida. Durante semanas, captei conversas entre eles planejando friamente meu assassinato. Descobri que eles haviam pesquisado métodos de envenenamento, testado o arsênico em ratos para calcular a dosagem exata necessária para matar uma mulher da minha idade e peso, e escolhido o jantar de Natal como a data perfeita para executar o plano. O que mais me chocou foi a frieza com que falavam sobre minha morte. Eles discutiam meu assassinato como se fosse um projeto de trabalho, calculando cada detalhe. Quanto tempo eu levaria para morrer? Como simular um ataque cardíaco natural? Como dividir minha herança de R$ 800 mil da casa, mais as economias de uma vida inteira de trabalho? A noite do crime foi aterrorizante. Quando o Leandro trouxe aquele molho especial que ele mesmo havia preparado, insistindo tanto para eu experimentar, senti meu sangue gelar. Eu sabia que aquele molho continha minha sentença de morte. Foi quando tomei a decisão mais corajosa e mais esperta da minha vida: fingir que ia ao banheiro e rapidamente trocar meu prato com o da Patrícia. 30 minutos depois, presenciei o horror que era destinado a mim. A Patrícia começou a vomitar violentamente, convulsionar, e quase morreu por causa do próprio veneno que havia ajudado a preparar. Se eu não tivesse confiado no meu instinto e feito aquela troca de pratos, seria eu ali no chão, morrendo lentamente envenenada pelo arsênico que meu próprio filho havia misturado na comida. No hospital, os exames confirmaram envenenamento por arsênico. A polícia foi chamada e toda a investigação começou. Durante horas angustiantes, vi meu filho tentando manter a farsa de marido preocupado, quando na verdade estava desesperado porque o plano havia falhado completamente. O que descobrimos depois foi ainda mais assustador. O Leandro não apenas queria me matar, ele planejava assassinar a Patrícia também, depois de herdar meus bens. Ele já tinha uma amante, uma estagiária do escritório onde trabalhava, e queria se livrar tanto da mãe quanto da esposa para começar uma vida nova com todo o dinheiro da herança. Mais terrível ainda foi descobrir que ele estava estruturando um esquema para assassinar outros idosos ricos de Petrópolis. A polícia encontrou uma lista com nomes de pessoas da terceira idade, suas fortunas estimadas e observações sobre vulnerabilidades. Eu seria apenas a primeira vítima de uma série de crimes que ele planejava cometer. Durante o julgamento, todos os detalhes sórdidos vieram à tona. Soubemos que ele havia cronometrado tudo. Quantos minutos eu levaria para morrer? Quanto tempo demoraria para encontrarem meu corpo? Qual reação ele deveria fingir ao descobrir minha morte? Ele havia visitado até necrotérios para estudar corpos de pessoas mortas por intoxicação. A frieza com que planejou meu assassinato foi o que mais me marcou. Não foi um crime passional, um momento de raiva ou desespero. Foi um plano meticuloso, calculado durante 3 meses, executado por pura ganância. Ele me via apenas como um obstáculo entre ele e o dinheiro que cobiçava. O pior de tudo foi descobrir que, mesmo preso, mesmo com todas as evidências contra ele, o Leandro nunca demonstrou arrependimento genuíno. Quando foi condenado a 18 anos de prisão, permaneceu impassível, como se a sentença fosse apenas um contratempo temporário. Até hoje, 2 anos depois, ele nunca tentou entrar em contato comigo para pedir perdão ou demonstrar qualquer remorso. A Patrícia, por outro lado, se arrependeu profundamente e foi fundamental para expor toda a verdade. Mesmo sabendo que seria condenada como cúmplice, ela escolheu colaborar com a justiça e me contou detalhes do plano que a polícia nunca teria descoberto sozinha. Ela quase morreu por causa da própria maldade, e isso a fez refletir sobre o monstro que havia se tornado. Minha netinha Valentina foi a maior vítima inocente de toda essa tragédia. Uma menina de 15 anos que perdeu simultaneamente o pai,
que foi preso, e a mãe, que ficou com sequelas permanentes do envenenamento. Hoje ela mora no Rio de Janeiro com o tio Gabriel, tentando reconstruir a vida longe dos traumas que presenciou. Esta experiência me ensinou lições que jamais imaginei que precisaria aprender. Descobri que o mal pode se esconder atrás dos rostos mais queridos e familiares. Aprendi que a intuição maternal, quando algo está realmente errado, raramente se engana. Entendi que mesmo aos 68 anos, quando pensamos conhecer tudo sobre a vida, ainda podemos ser surpreendidas pela capacidade humana tanto para a crueldade quanto para a sobrevivência. A maior descoberta foi uma força interior que nunca soube que possuía. A coragem de escolher a verdade em vez da conveniência, a justiça em vez da proteção emocional familiar e a bravura em vez da negação. Quando chegou o momento de decidir entre proteger meu filho ou fazer a coisa certa, escolhi a justiça. Tive que vender minha casa, aquele lugar que era meu orgulho e conquista, porque não conseguia mais viver ali depois de tudo o que aconteceu. Cada cômodo carregava lembranças dolorosas daquela noite terrível. Me mudei para um apartamento menor, mas consegui reconstruir uma vida relativamente normal. Hoje faço terapia para lidar com os traumas, participo de grupos de apoio para vítimas de violência doméstica e dedico parte do meu tempo ajudando outros idosos que passam por situações de vulnerabilidade. Transformei minha dor em propósito, usando minha experiência para proteger outras pessoas que podem estar em perigo. Uma das coisas mais importantes que aprendi é que nunca devemos ignorar nossos instintos quando algo parece errado. Se vocês sentirem que alguém próximo está agindo de forma estranha, se notarem mudanças de comportamento inexplicáveis, se captarem conversas suspeitas ou observarem olhares estranhos, não ignorem esses sinais. Podem ser alertas que salvarão suas vidas. Também aprendi a importância de ter evidências quando suspeitamos de algo. As gravações que fiz foram fundamentais para expor toda a verdade e condenar os culpados. Se eu não tivesse documentado as conversas deles, talvez nunca conseguíssemos provar o que realmente aconteceu. Outra lição crucial é que devemos ter coragem de denunciar crimes, mesmo quando os criminosos são pessoas que amamos. Foi a decisão mais difícil da minha vida entregar meu próprio filho para a polícia. Mas se eu não tivesse feito isso, ele poderia ter matado outras pessoas inocentes. Às vezes, fazer a coisa certa significa aceitar consequências dolorosas. A experiência também me mostrou a importância de ter pessoas confiáveis por perto. Minha vizinha Cláudia foi fundamental durante toda a crise, oferecendo apoio emocional e prático quando mais precisei. Meu irmão Joaquim e minha cunhada Sônia também me deram força para enfrentar os momentos mais difíceis. Descobri que a recuperação de traumas assim é um processo longo e complexo. Não é algo que se supera rapidamente ou facilmente. Ainda hoje, 2 anos depois, há dias em que acordo assustada, lembrando de detalhes da noite do envenenamento. Há momentos em que sinto raiva, outros em que sinto uma tristeza profunda pela destruição da minha família. Mas também há dias em que sinto orgulho de ter sido forte o suficiente para sobreviver e fazer as escolhas certas. Há momentos em que me sinto grata por estar viva, por poder contar esta história, por ter a oportunidade de alertar outras pessoas sobre os perigos que podem estar escondidos dentro de suas próprias casas. Esta história precisa servir de alerta especialmente para pessoas da minha idade. Nós, idosos, somos frequentemente vistos como alvos fáceis por criminosos gananciosos, até mesmo pelos próprios familiares. Precisamos estar atentos, vigilantes e dispostos a nos proteger quando necessário. Quero que vocês entendam que compartilhar esta experiência não é fácil para mim. Cada vez que conto esses detalhes, revivo momentos de terror e dor que preferia esquecer. Mas faço isso porque acredito que minha história pode salvar vidas. Pode abrir os olhos de outras pessoas para perigos que talvez não estejam percebendo. Se existe alguma pessoa assistindo este vídeo que está passando por situação similar, que suspeita de comportamentos estranhos de familiares, que está sentindo que algo não está certo, por favor, não ignore esses sinais. Procurem ajuda, documentem evidências, conversem com pessoas de confiança e, se necessário, denunciem as autoridades.
A vida é preciosa demais para ser desperdiçada por ganância de outras pessoas. Todos nós merecemos viver com dignidade e segurança, independentemente da idade que temos ou do dinheiro que possuímos. Ninguém tem o direito de tirar nossa vida, nem mesmo pessoas que dizem nos amar. Gostaria também de falar sobre como esta experiência mudou minha perspectiva sobre relacionamentos familiares. Aprendi que o amor verdadeiro não é cego. Ele enxerga defeitos e ainda assim escolhe amar. Mas também aprendi que existe diferença entre amor e cumplicidade. Amar alguém não significa proteger essa pessoa das consequências de suas ações criminosas. Escolhi entregar meu filho à justiça justamente porque eu amava o suficiente para não permitir que ele se tornasse um assassino em série. Se eu tivesse encoberto o crime dele, estaria sendo cúmplice de futuras mortes inocentes. Às vezes, amar alguém significa fazer escolhas que causam dor no presente para evitar tragédias maiores no futuro. Hoje, quando olho para trás, não me arrependo de nenhuma decisão que tomei. Foi doloroso, foi difícil, foi traumático, mas foi correto. Sei que salvei minha própria vida e provavelmente a vida de outras pessoas que estavam na lista de vítimas futuras do Leandro. Espero que minha história inspire outras pessoas a terem coragem de fazer as escolhas certas, mesmo quando essas escolhas são difíceis. Espero que meu exemplo mostre que pessoas da terceira idade podem ser fortes, espertas e corajosas quando necessário. E, principalmente, espero que vocês aprendam com minha experiência a valorizar mais a vida, a prestarem atenção nos sinais de perigo e a nunca subestimarem a importância da intuição quando ela nos alerta sobre algo errado. Agora eu gostaria de pedir para vocês que assistiram até aqui, que acompanharam toda a minha história durante esses 6 episódios, por favor se inscrevam no canal Vovó Lembrou. Foi muito difícil para mim reunir coragem para contar esta experiência e saber que vocês estão aqui me dando força para continuar compartilhando essas histórias significa muito. Deixem o like neste vídeo, porque isso ajuda outras pessoas a encontrarem minha história e talvez salvarem suas próprias vidas com os alertas que compartilho. Comentem aí embaixo contando o que acharam desta história, se conhecem casos similares, se já passaram por situações parecidas. Quero muito ler os comentários de vocês e saber suas opiniões. Explorem os outros vídeos do canal Vovó Lembrou, porque tenho muitas outras histórias importantes para contar. Histórias de superação, de coragem, de como pessoas da minha idade enfrentam desafios e saem vitoriosas. Cada história que conto tem uma lição valiosa que pode ajudar outras pessoas. E se vocês puderem, por favor ajudem nosso canal através do Valeu Demais. Essa é uma forma de doação que nos ajuda muito a cobrir os custos de produção destes vídeos. Equipamentos, edição, tempo dedicado para preparar cada episódio. Tudo isso tem um custo. Com a ajuda de vocês através do Valeu Demais, conseguimos trazer mais vídeos diários, contar mais histórias importantes, ajudar mais pessoas. Sei que muitos de vocês são pessoas simples, trabalhadores honestos, aposentados como eu. Qualquer valor que puderem contribuir através do Valeu Demais faz diferença. Não é obrigatório. É apenas uma forma de quem pode e quer ajudar a manter este trabalho funcionando. Cada real que vocês contribuem através do Valeu Demais é investido diretamente na melhoria do canal, na produção de mais conteúdo, em equipamentos melhores para trazer histórias com mais qualidade. É uma forma de vocês se tornarem parceiros deste projeto, de compartilhar experiências que podem salvar vidas. Comentem muito, por favor. Deixem suas impressões sobre esta história, contem se conhecem casos parecidos, digam o que mais gostariam de ouvir aqui no canal. Os comentários de vocês são muito importantes para mim, me dão força para continuar este trabalho difícil, mas necessário. Compartilhem este vídeo com outras pessoas que precisam ouvir esta história. Mandem para familiares idosos, para amigos que podem estar em situação de risco, para qualquer pessoa que precise de alertas sobre os perigos que podem existir dentro da própria família. Obrigada a todos que assistiram até o final. Vocês que ficaram comigo durante toda esta jornada dolorosa, mas necessária. Sei que foi difícil de assistir,
Assim como foi difícil de viver e ainda é difícil de contar. Mas juntos estamos fazendo a diferença, alertando pessoas, possivelmente salvando vidas. Um abraço carinhoso de uma vovó que aprendeu que a vida pode ser cruel, mas também pode ser bela quando encontramos forças para enfrentar as adversidades e fazer as escolhas certas. Até o próximo vídeo aqui no canal Vovó Lembrou.